detecção desse gás em quantidades pequenas, né, pode permitir você diagnosticar se tem algum tipo de falha no equipamento. Estou desenvolvendo um projeto aí para fazer esse tipo de trabalho, certo? Então a gente tem que se acostumar com a anotação de espectroscopistas, né? Então tem conceitos tipo seção de absorção, certo? Você tem intensidade de linha, que são conceitos utilizados, e uma vez que você adquire familiaridade com isso, você pode facilmente estimar, né, como seu sistema, quão sensível o seu sistema vai ser, né, que está relacionado com a densidade de gás, etc. Certo? Então, um conceito importante é esse de seção transversal de absorção, né? E considere aí que você tem um meio absorvedor, né? O absorvedor é aquele que tem a parte marginal do Epsilon, certo? Vou pegar aí, você tem uma onda eletromagnética, a densidade de potência, isso aqui é a potência que atravessa, né? Uma densidade de potência S atravessa aí, incide nesse meio absorvedor. Vamos considerar só um segmento, uma seção de longitudinal de comprimento ΔZ, e a área, né, desse meio absorvedor, essa área aqui, certo? É igual a A, né? E digamos que você tem N absorvedores, ou seja, um absorvedor, na verdade, é uma molécula, né, que tem uma linha de absorção, né, que vai absorver mais ou menos, dependendo de que ponto da frequência você está em relação ao centro da linha, né? Então, você tem aí N absorvedores, né, por unidade de volume, tá certo? Você tem aí o comprimento, né, ΔZ, tá certo? Uma área iluminada, digamos assim, A. Tá? E o conceito de seção transversal de absorção é o seguinte: a gente vai relacionar com a nossa susceptibilidade, dizendo que cada absorvedor ele é equivalente, né? Ele absorve o equivalente a uma fração dessa área, né, da potência incidente. É como se o absorvedor tivesse uma certa área de captação, ele capta um pedaço dessa energia, certo? Então, um absorvedor, né, uma molécula, um dipolo que está em ressonância, ele absorve, né, uma fração que eu vou chamar de... Eu estou usando essa notação aqui, né? Deixa eu pensar por que eu estou usando isso aqui, peraí. Vamos usar a anotação que está um pouco ambíguo aqui. Ou seja, um absorvedor absorve uma fração sigma sobre A, tá, da potência incidente. A é a área, então é como se cada absorvedor tivesse uma área efetiva sigma. Então, se a potência incidente é P, um absorvedor absorve sigma sobre A de P. Tá? Depois a gente vai descobrir o que é sigma. Né? Então, isso aqui é chamada seção transversal de absorção. Tá? Até pela própria definição. Certo? Absorção, né? Certo? Ora, se eu tenho N absorvedores por unidade de volume, a potência total absorvida nesse volume, né, um volume ΔV, que é A ΔZ, vai haver uma absorção ΔP. Então, se entra P, né, sai do lado de lá, P menos ΔP, certo? Total. Né? A potência vai cair de ΔP. Então, vai haver uma absorção, uma queda ΔP igual aqui, a densidade, né, volume, daí dá um número total de absorvedores, e a fração da potência incidente absorvida, sigma sobre A, vezes P. Tá? Então, quer dizer o seguinte: se você olha para o seu material, né, aqui está o nosso material visto de lado, né? Aqui é a coordenada Z, certo? Aqui é a coordenada Z mais um delta Z, né? Entrou P, saiu. Entrou P de Z, saiu P de Z mais delta Z, certo?
Ora, então, de acordo com esse argumento, P de Z mais delta Z é igual a P de Z menos a queda, né? Diminuiu, tá certo? De delta P. E a queda é dada por isso aqui, ó. Vou chamar isso aqui de delta Z agora, tá certo? Vou chamar esse delta Z de um delta minúsculo Z, diferencial, menos N a delta Z sigma sobre A, P de entrada, né? P de Z, certo? Tá. Esse A cancela. Você fica aí, então, com P de Z menos um parâmetro que é N sigma, né? A dimensão disso aqui é o quê? Área, né? Por volume, tá certo? Então é 1 sobre comprimento é menos 1. Né? Eu estou chamando de seção transversal de absorção. É um parâmetro que ele vai ver o que ele quer dizer. Ou seja, a gente imagina que é como se cada absorvedor tivesse uma área efetiva que ele capta aquela luz, digamos assim, certo? Ou então você pode pensar em antena, né? A antena tem uma área efetiva que ela capta a densidade de potência vezes a área efetiva dela, seção transversal de absorção. Esse é o conceito. Tá? Menos N sigma, né? Delta Z, P de Z de novo. Então P de Z é evidência, tá certo? Se eu passar esse aqui para cá, né? Eu fico com a diferença delta P, tirar esses Z's agora, certo? Então, menos N sigma P, né? Delta Z, eu passo delta Z para cá, né? Ou, em outras palavras, dP dZ igual a menos N sigma P, certo? Se eu resolver essa equação desde o começo até o fim, né? Se a potência de entrada no meio absorvedor desse tipo é P de zero, né? Depois de um comprimento Z qualquer, você vai ter a integral disso aí, dP sobre P, né? Você integra isso aí, a menos N sigma dZ, chamar dZ agora, né? Integra, né, de P0 a P, daí você vai ter a solução dessa equação, que vai ser logaritmo aqui, linear aqui, vai dar, então, P igual a P0, né? Exponencial de menos N sigma Z. Então, comparando com o nosso modelo anterior, então a gente sabe como calcular a seção transversal de absorção, certo? Ela é a constante de atenuação, o alfa, do meio. E alfa, por sua vez, é o quê? Você acabou de falar, né? Alfa é 2K0 kappa, né? Kappa tem a ver com a parte imaginária da susceptibilidade, que tem uma função da frequência, que a gente falou anteriormente. Né? Então, a seção, daí você tem aí, a seção transversal de absorção vai ser 2K0 kappa sobre a densidade de molécula, né? Ou vice-versa, né? Eu posso também dizer que, colocando esse termo do convênio de onda, né? Esse aqui é 2π sobre lambda do vácuo, é 4π kappa sobre n lambda, certo? Lambda é o convênio de onda no vácuo, né? A seção transversal de absorção não depende, como vocês podem estar pensando aqui, que depende disso, mas não depende disso, certo? Dessa densidade. Porque kappa é proporcional à densidade. Cancela. A seção transversal tem a ver com a propriedade daquele indivíduo, daquele átomo, uma molécula, daquele absorvedor. Certo? Tem a ver com a densidade de átomos, é outra coisa. Densidade é o que diz a atenuação como um todo. Né? Certo? Muito bem. Vamos agora finalizar. Já, né? Finalizar não, vou fazer as continhas aqui. Certo? A gente vai falar sobre alguns parâmetros importantes que vocês olham em alguns artigos, né? E precisa ver como